E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo de análise. E hoje vamos falar sobre esse espetacular episódio chamado episódio 6. Então vamos lá, o que aconteceu nesse episódio você pode ver no meu vídeo de resumo, ok? Eu não vou resumir o episódio aqui, mas eu vou comentar em ordem coisas que eu achei interessantes comentar, que eu tenho uma visão sobre isso e eu quero passar essa visão para vocês. Mas se você não viu o episódio, você quer ver um resumo antes para lembrar certinho tudo que eu vou falar, vê meu vídeo de resumo que já foi postado aí no canal. E lembrando que o próximo episódio de Ordem Paranormal é o último episódio dessa temporada. Então, vamos lá pro vídeo para me explicar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que comentar é a primeira coisa interessante que aconteceu, que foi a parte das perguntas do Lírio, né? Muita gente, eu vi umas pessoas no chat falando, pô, esse cara pergunta o tempo inteiro, cara, e tal. É normal. Sobre isso, é o seguinte, se você vai ser um narrador de Ordem Paranormal, vai jogar com seus amigos que nunca jogaram um RPG antes, se você vai fazer isso, saiba que você possivelmente vai ser um mau mestre se você ficou reclamando do Lírio. Porque é o seguinte, cara, ele nunca jogou RPG na vida. O que as pessoas esperam? Que ele saiba automaticamente tudo? Não, ele não sabe. Então ele vai perguntar, mestre, eu vou correr e vou dar um corpo no cara, quero derrubar. Eu posso acertar dois, porque faz sentido acertar dois, mestre. Eu vou com a mão aberta assim e derrubo os dois. Faz sentido, tecnicamente falando, na vida real. No RPG pode não fazer por causa da mecânica que funciona dessa forma. O mestre poderia até dar essa questão dele derrubar os dois, mas dá uma desvantagem, por exemplo. Então ele jogaria um dado a menos. Então meio que tipo assim, pô, as pessoas que ficam falando mal do Lírio mecanicamente, e eu já falei mal de muita gente mecanicamente. Já falei mal do Gal, do João, quando usou o Gal, porque o Gal, ele era um boss final. E você bota um jogador que nunca tinha jogado e que não tinha sido preparado. Essa é a mesma coisa que eu digo pro Lírio. Eu não tenho problema do Lírio errar as coisas. Eu tenho um problema porque o Selbit não treinou o Gary o suficiente. O Gary só precisava ter sido mais treinado para que ele pudesse não fazer tantas perguntas. Então, meio que tipo assim, a galera tem que entender simplesmente que a culpa não é do Gary. Ele nunca jogou RPG antes, é a primeira vez que ele tá jogando, ele tá tentando coisas diferentes. Estava fazendo esses negócios dos desarmes, do derrubar, mas, cara, foi porque ele pensou na minha cabeça, isso deve ser muito útil. Mesmo não sendo, porque bater em alguém no RPG é muito melhor do que fazer qualquer. Tipo assim, pô, eu sempre falo no meu RPG, se a porrada começa, meu amigo, é apertar o botão de ataque. Não é manobrinha, não é nada. É bater no personagem, a não ser se o inimigo tiver alguma habilidade especial. Então, meio que tipo assim, esse começo da briga, da luta, dele perguntando as coisas, beleza, achei extremamente necessário essas perguntas vindo dele, quebra um pouco ali o momento da narrativa, né? Mas, cara, não é, a culpa não é, definitivamente não é do Gary. Falando um pouquinho sobre as pessoas que a gente tá vendo lá e o que o Chico encontrou, que foi aqueles órgãos, aqueles olhos e coisas do tipo, é o seguinte. Se eu não me engano, a recepcionista falou que o nome dela é Regina. Eu não tenho certeza não. Mas Regina era a mulher que mandou uma carta. Então pode ser que seja. Realmente a recepcionista pode ser a Regina. E o que eu acho? O que pode ter sido? A Regina, o apresentador, eles não são da mesma espécie dos bichos que estavam ali com aquele Lamarca, né? Eles não eram as mesmas pessoas que entravam na van, porque aqueles eram outro tipo de alheio, que tem uma marca no rosto, olhos de daquela cor preta, e ele meio que se camufla, se disfarça de um ser humano. Eu não entendi até agora se ele veste uma pele de ser humano ou se a pele dele se transforma de ser humano. O que eu entendi, a pele dele meio que vai pra cor do ser humano. O terno dele faz parte do corpo dele, não é uma roupa fora, é parte do corpo dele. Então meio que tipo assim, o que eu penso, né, com isso? É que existe dois tipos, aquele tipo de alheio e existe um outro tipo que pode ser ou um alheio em si que tomou a forma ou tomou o corpo daquelas pessoas e ele descarta os órgãos deles, ou é uma lavagem meio que cerebral junto com uma mutação que faz aquelas pessoas ficarem daquela forma diferente, porque o apresentador ele conseguiu crescer e ficar bem diferente, né? Ele
abre mais o sorriso dele, ele fica numa forma diferente, mas ele continua sendo o apresentador, ele não se transformou em outro alienígena. E creio eu que a todos aqueles que parecem normal e que não tem a lista, que parecem anormais e que não tem a lista nem os olhos pretos, eles têm aquela mesma habilidade de crescer, de ficar maior e se alongar, quem sabe, né? Ou a gente veja algumas outras pessoas perdendo o transe mental, como a secretária, por exemplo. Então, assim, nossa, tem muita teoria do que pode acontecer no próximo episódio, que é o último, né? Então, é algo do tipo, ou aquelas pessoas, os órgãos deles foram retirados e algum tipo de alienígena tá controlando, ou outra coisa. Pra mim ficou claro que ali tem o governo no meio. Pra mim, eu acho que, tipo assim, o governo criou aquela emissora ali, o governo tava fazendo alguma coisa, algum experimento, e os alheios acabaram dominando o governo e tomando aquela base para si. Por quê? A gente viu o informe, um informe que falava que as pessoas estão entrando nos andares superiores e que eram para eles tentar trocar para trancas eletrônicas para que isso não aconteça. Gente, qual o sentido de um alheio ter escrito aquela carta? Se o alheio eles estão escrevendo com símbolos, os alheios eles se comportam de uma maneira totalmente estranha. Como pessoas iriam trabalhar ali com alheios falando de forma estranha? Possivelmente o que foi? O governo fez aquele prédio. Eu não sei porque os andares são deformados, se tivesse sido feito pelo governo. Porque faria mais sentido os andares ser deformados, tipo, um é um pouquinho maior do que o outro, se fosse algo relacionado à energia, caos, né? Mas se fossem o governo criando, eles não teriam uma relação com os elementos em si. Então o que que acontece? Eu acho que aquela coisa foi criada, eles realmente eram uma emissora e a parte superior da emissora era trabalho do governo fazer alguma coisa. Pesquisas e tal com relação à ordem paranormal, aos alheios. E quem sabe abriu até um portal. Pode ser um Stranger Things e ter um portal ali. Eu tinha dito sobre uma base, eu tinha dito de inspirações de Stranger Things. Então, meio que tipo assim, ali pode ser essa base que eu tinha falado do militar. Mas eu tinha teorizado que ela poderia estar embaixo do lago. Mas pode ser que não, na verdade, ela estivesse ali mesmo, em outro local, no meio de uma floresta, no meio do nada. O governo tá com certeza envolvido nisso aí. Eu tenho quase toda certeza, no caso, né? Com certeza. Eu tenho quase toda certeza. Porque, cara, não dá pros alheios terem feito aquilo tudo e terem mentido. Não, foi o governo. O governo tem algum envolvimento, ele tava mexendo com alheio e deu errado os testes que eles estavam fazendo. Outra coisa vamos lá. Os enigmas do chat, isso eu achei muito legal, porque eu tinha falado que o Selbit, ele tinha que fazer alguma forma de a gente poder entender e fazer parte do enigma. Dessa vez o chat fazia 100% parte do enigma, a Carol ia postando imagens e nessas imagens tinham símbolos que a gente tinha que decifrar e mandar pra eles. E eu não fiz, por quê? Porque eu ia perder a narrativa, cara. Eu tô no meio do RPG, eu vou sair pra ir no Twitter da Carol ficar fazendo enigmas. Eles podiam ter postado esse enigma no intervalo pra dar um tempo da galera resolver. E depois do intervalo, ele começar a fazer essas interatividades deles tendo que resolver o enigma e tal. Mas, de qualquer forma, foi bem legal essa interação com o chat e tal. Foi bem interessante ele ter feito isso. Aí, a sessão ela continua normal, e aí tem um momento em que o apresentador se transforma e toca no Chico, eu adorei que o Chico, ele meio que fez um bagulho que eu já tinha dito, gente. A sanidade, ela é totalmente interpretativa. Se o personagem acha que tomou 10 pontos de sanidade, ele tem que fugir, ele tem que pegar e correr e ir embora, beleza, vai por ele. Mas você tem um objetivo central, você tem um grande significado por trás do seu personagem, e tu vai ignorar isso por causa de um dano mental que você recebeu. E eu gostei que o Chico, ele passou por cima disso. O Chico, ele falou, não, eu vou tentar rodear a mesa e pegar o cartão do elevador. Eu adorei, tipo, eu acho que essa sessão deve ter saído 100% dos planos do Selbit. Eu acho que o Selbit tinha uns planos totalmente diferentes. Eu não gostei tanto dos personagens eles não terem brigado, né? Tipo, no corredor ficou o Lírio, ficou todo mundo junto. E não é culpa do Lírio não ter batido em ninguém também de novo. O Lírio perguntou algumas coisas e por que ele não bateu em ninguém? Porque o Chico tava gritando no elevador o tempo todo pra ele. O Gary, ele consegue processar uma coisa por vez. Falou elevador, ele não vai pensar, vou bater na galera e depois ir pro elevador. Não, ele pensou, eu tenho que ir pro elevador. Então, eu tenho que impedir que essa galera nos ataque. Vou desarmar. Então, novamente, não é culpa dele. Então,
ficou aquela galera no corredor e eles podiam facilmente ter derrotado alguns ali. E seria muito bom para que na volta, na hora que eles descessem, eles não tivessem problema de enfrentar essa galera tudo de novo. Mas eu entendi totalmente, o Chico ficou chamando ele pro elevador e todo mundo ignorou 100%, tipo, não vamos brigar aqui, bora embora, porque já era o que tinham nos dito. A gente precisa de prova, a gente precisa de coisas do tipo. E eu até diria que, vamos lá, eu já falei de todos os personagens, eu adoro o Xande. O Xande eu acho que não é meu personagem favorito, porque eu prefiro o personagem do Lírio. Mas eu consigo entender que o melhor personagem da temporada é o Xande, mas o meu favorito é o Lírio. O Gizu, eu adoro o Gizu, ele é muito interessante, essas piadas, essa forma dele. Eu só acho que ele não fez nada tão bombástico no RPG a ponto de eu falar, nossa, esse cara é muito bom. Mas ele sempre tá fazendo coisas legais, então, digamos que a ordem é isso mesmo. Pra mim, nos meus favoritos, vem Lírio em primeiro, Xande e tal. E o Chico, pela primeira vez na vida, eu gostei muito do Chico. Tipo, eu falei o quão nesses 6 episódios que tinham se passado, nesses 5 episódios que tinham se passado, eu não tinha gostado do Chico. O Chico pra mim não tinha feito muita coisa, pra mim eu não tava suportando o Chico, mas agora ele foi muito bom. Eu adorei a forma que ele foi atrás de resolver tudo. Ele foi o marco dessa sessão. Ele foi o cara que fez de tudo, que movimentou, que fez eles subirem de andar, literalmente. Ele deu o passo para que esse episódio ele continuasse. Porque os outros personagens não, eles ficaram presos numa sala, eles ficaram lá quietos. Enquanto o Chico foi quem movimentou. O Chico foi quem gritou abóbora. Se o Chico não tivesse gritado abóbora, possivelmente o Chico poderia ter enlouquecido. O Chico poderia ter saído com um cartão correndo até o elevador e chegar no andar de cima sozinho. Os outros personagens poderiam ter ficado presos, porque eles estavam literalmente seguindo ali, digamos assim, a lorezinha dos NPCs, né? Que para eles estavam ali, não, vamos aqui na linha editorial fazer as coisas da editora e tal. Enquanto o Chico foi quem quebrou isso e falou: bora, abóbora! Acabou, acabou, acabou o showzinho, acabou o teatro. Agora já era. Bora! E eu adorei quando isso aconteceu. Sobre os códigos, né, os padrões, nós vimos o Vicente como 4-1, Morato como 4-3, Gerson como 4-2 e nós vemos o Wojtek também como 4-1. Existe uma coisa, o Wojtek ele tava com 0, né? Então todo mundo teoriza que o Wojtek tá morto, mas eu acho que sim, o Wojtek, tipo assim, minha teoria é que o Wojtek ele pode estar vivo, mas a chance é extremamente baixa. Pousando até mesmo pra comentar uma coisa que eu vi aqui na hora de fazer a edição. Cara, e se eles chegam no final e o Wojtek é o estrangeiro, ou o Wojtek é o inimigo final, e se o Wojtek é o diretor? Eu não sei, não acho que isso é muito verdade, eu acho que é muita pouca chance disso acontecer, mas só para dizer que há essa possibilidade daquele velho filme antigo onde o amigo do grupo principal ou do protagonista foi pego e aí quando ele chega no final, ele é o inimigo de tudo. Poderia até acontecer, quem sabe? O Subt tenta fugir desse clichê, mas às vezes ele faz clichê simplesmente pela brincadeira de fazer um clichê. Então há chances. O que eu acho é que o Wojtek, ele pode estar vivo pelo simples motivo de que ele pode ter sido retirado da cápsula dele. Só que é o seguinte, eu não sei se os jogadores olharam, depois eu vou revisar o episódio, mas tinham 4 cápsulas quando eles chegam no andar 4. Tinha 3 intactas e uma quebrada. Essa quebrada tinha algum símbolo, algum nome? Deveria ter, né? Tipo 4A0 ou 4A4. Deveria ter. E 4 é o andar, né? Os personagens já entenderam isso. O que é A, eu não sei. Mas tem A, tem B, tem C, tem F. E tem a Dara também como um A. E tem o 4, que é o andar. Então, tem 4 cápsulas nesse andar. A gente viu que tem 4. Mas a gente só viu parâmetros de 3 delas e uma delas tá quebrada, né? Não sei nem se ela tinha nome em si. O Wojtek, ele pode ter sido retirado da cápsula dele. E por isso que os padrões dele estão zerados. Ele pode estar em outra situação. Ele pode ser, quem sabe, o próprio estrangeiro. Porque muitos tinham a teoria de que o Morato era o estrangeiro. Mas quem sabe é o Wojtek. Isso significa, com essas cápsulas e esses negócios, que o Wojtek ele foi raptado sim. Ele foi pego pelos alheios e que no passado ele não foi morto, ele foi raptado e se ele morreu depois. Isso é muito interessante, que significa que quem falou que o Wojtek estava vivo estava certo.
Só que ele morreu depois de um tempo. Curiosidade, a gente vai ver muitas cápsulas dessas. Por quê? Porque o Heriberto, ele tá como 5, ou seja, quinto andar, B28. A Edmeia, ela tá como 5C34. E a Ludmilla tá como 5F13. Eu acho que a letra é uma coluna, né? Digamos assim, uma coluna. E o número é cada bichinha da coluna. Então tem pelo menos a coluna no andar superior. Tem a A, a B, a C, a F. Então no andar 5 tem pelo menos a coluna B, C, D, F até 34. Cada uma. Então a gente vai ver um monte dessas coisas. E eu acho que, cara, muitas delas podem estar destruídas. Muitas delas podem estar sem ninguém. Muitas delas podem mostrar que as pessoas que estão lá dentro, quem sabe, são transformadas. São transformadas e quem sabe o apresentador foi uma pessoa transformada. Mas, cara, é muita cápsula. Vai ter que ter muita cápsula. Por esses símbolos aqui, por esses nomes, é bem estranho. Curiosidade é que o Dara, ela tá escrita como 6-2. Se a Dara tá 6-2, existe no sexto andar um 6-1. Isso é muito estranho. Quem que tá lá? Estrangeiro no 6-1? Ou o Wojtek foi transferido para 6-1? Porque o Wojtek, os padrões dele estão como 0. Não tem como a gente saber qual é o padrão do Wojtek. Mas por que que a 6-1 não aparece? Por que que o Chico não achou a 6-1? Porque ia dar muito trabalho por Selbit botar umas 60 cápsulas e ele não quis colocar? Ou porque ela tá desconectada? Ou ele só não encontrou mesmo? Ele não passou no teste pra encontrar tudo isso? Mas, cara, é uma baita pergunta. Quem é o 6-1? Estrangeiro, quem sabe? Não saberemos. O comandante dali, porque o diretor pode ser o 6-1, mas eu acho que o diretor é o estrangeiro, né? Porque ele falou do diretor ter sido o primeiro a se conectar com o sinal, então, ou com a transmissão, então possivelmente é o estrangeiro, pelo jeito que ele falou. E o Morato chegou! O Morato, eu tinha teorias que ele poderia ser um personagem, né? E tal, controlado por um jogador. A gente vê isso no 7º episódio, mas não parece ser não. Parece que o Selbit que vai mandar mesmo nele. Ele pegou uma arma e o Morato vai morrer. Eu acho que quase com certeza, porque o Morato ele tá ali pra matar alheio. Deu pra ver claramente. O Morato tá ali pra meter bala, exterminar geral. O Morato não quer nem saber mais não, cara. Então eu acho que assim, chance do Morato morrer é muito grande. E isso me dá um medo, gente. Porque é o seguinte, não é nem pela morte do Morato, mas é porque eu tava pensando que a gente ia ter algo a mais. Porque pelos códigos parece que o estrangeiro, ele tá tentando alguma abertura pra Tenebres. Ele parece estar achando que um marcado possa dar essa abertura pra Tenebres e tal. E a gente sabe que o estrangeiro não vai conseguir. Porque se ele conseguisse, não ia ter Calamidade parte 2. Então, é o seguinte, eu acho que pode ser que o estrangeiro ele seja realmente só um boss. Que eles só vão lutar e matar o estrangeiro, ou o estrangeiro pode matar eles e fugir. Quem sabe o estrangeiro pode matar eles e fugir, e ele aparece muito tempo depois, no futuro, e aí que a gente vai ver uma relação de conversa com o estrangeiro, mas parece que não tá caminhando para um estrangeiro do bem, parece que tá caminhando para um estrangeiro, ou que ele entre aspas, do bem, né? Eu falei do bem aqui, mas ele é do lado dele. Mas é um lado mais pacífico aos humanos, de certa forma, pode até ser. A não ser se ele quiser usar Tenebres pra pegar todo mundo e transformar todo mundo, mandar todo mundo pra Tenebres, né? Aí ele é só um louco. Mas assim, o estrangeiro ele pode ser só mais um inimigo e isso vai me deixar um pouco triste, um pouquinho decepcionado. Mas vamos lá, eu tô ansioso por esse episódio 7. Eu quero muito ver o que vai acontecer. Ele é o episódio final, ele vai terminar razoavelmente rápido e eu gosto. Esse episódio, eu adorei que o Selbit falou, vai ser um dos episódios maiores que existem dessa temporada. Ele vai ser um pouquinho mais longo. Ele não foi, eu acho que ele foi tipo... Se ele não foi o episódio mais curto, ele foi tipo o terceiro episódio mais curto. E ele falou que o próximo vai ser longo. Eu acho que aí sim, eu acho que o próximo dá umas 5, 6 horas fácil. Mas é isso, eu espero que pelo menos seja legal. Eu espero que o próximo episódio me surpreenda. Eu espero que eu erre teorias. Por que eu espero que eu erre? Porque eu quero me surpreender, mas que eu me surpreenda positivamente. Eu, no próximo episódio, vou trazer o resumo de tudo. Eu vou trazer o resumo da
temporada por completo, uma junção de todos os meus vídeos de resumo. Vou trazer vídeo de tier list, vou trazer dessa temporada. Vou trazer muita coisa fenomenal para vocês que estão querendo aí saber o que eu tô achando, como que vai terminar, o que eu acho que vai ser dessa temporada. Então é isso, se vocês quiserem saber o que eu achei da temporada também como central, vou fazer tanto o vídeo de análise do episódio, quanto o vídeo de análise da temporada, depois o vídeo de tier list. Nossa, vai ser muitos sinais do outro lado próxima semana. E além disso, próxima semana eu quero convidar vocês, eu vou começar o meu novo RPG de mesa, ele vai ser streamado em live dia 11 no domingo, então não se preocupem, não vai pegar o dia do Selbit. Meus RPGs não são tão longos, eles começam às 20 horas, por volta das 22, 23 horas ele já encerrou o episódio. Ele vai ser uma longa campanha de D&D, mas com tema de Final Fantasy. Então se você gosta de Final Fantasy, se você gosta do jogo, o RPG ele é todo em pixel, vou botar aí na tela, tem mapa pra tudo praticamente. E vai ser muito legal, tem efeito, tem animação, tem efeito sonoro dos ataques, tem animação dos ataques. Então se você gosta de ver um RPG ali com essa interatividade ali na mesa, vai ser bem interessante. A gente vai começar isso. Vai ser um projeto bem longo. Então é isso, a gente começa no domingo e vai sempre nos domingos aí até o RPG se encerrar. Vai ter algumas pausas no meio, mas aí é coisa pro futuro. Então é isso, gente. Esse episódio foi magnífico. Não poderia ter pedido coisa melhor do que esse episódio. E é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.